Então, voltando à nossa discussão sobre tipos de conhecimento, né? Tinha falado na aula passada sobre conhecimento proposicional, né? O conhecimento proposicional teria a ver com a posse de informações, né? Então, por exemplo, eu sei que o primeiro, sei lá, governador geral do Brasil foi Tomé de Souza, nem lembro se foi, na verdade. Então, nem sei se eu sei isso. Ou que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500, ou que Ayrton Senna morreu em um acidente na curva de Tamburello em 94, etc. A gente sabe várias coisas nesse sentido de ter a informação, tá? E o nome que se dá, técnico que se dá isso em epistemologia, é conhecimento proposicional, né? Por que proposicional? Porque é conhecimento de proposições, né? Proposições o que é expresso por uma sentença que pode ser verdadeira ou falsa, né? Então, é o tipo de conhecimento que tem mais diretamente a ver com a noção de verdade, e nesse sentido é o tipo de conhecimento que tem mais diretamente a ver com o fazer científico, por exemplo, né? Quando a gente está fazendo ciência, qualquer que seja, de certa forma a gente está buscando a verdade, né? E até na academia você pode fazer a distinção, às vezes, você tem disciplinas, você tem cursos, por exemplo, que eles são mais científicos no sentido de que eles têm essa objetivo maior de buscar a verdade. E você tem outros cursos que são mais técnicos, né? No sentido de que a questão ali maior talvez não seja a busca da verdade, mas seja adquirir algum tipo de técnica, né? No meu caso, por exemplo, eu sou formado em jornalismo, né? E o curso de jornalismo tem essas duas coisas, né? Claro, na maioria dos cursos você vai ter, na verdade, essas duas coisas, né? Esses tipos de conhecimento, eles não são exclusivos, né? Pois é, a Maria falou que eu começo a dar aula, começo a travar. Fico pensando, será que talvez seja algum problema do software de gravação com o microfone? Vou tentar ver isso depois. Mas está travando agora? Então, voltando ao assunto, né? É diretamente ligado à noção de verdade, né? E por isso a gente vai ver, principalmente na próxima aula, é o tipo de conhecimento que foi mais estudado na epistemologia do século XX, tá? Isso não quer dizer que os outros tipos de conhecimento não sejam importantes ou tão importantes quanto. Um tipo de conhecimento que é bastante importante é esse conhecimento procedural, né? Enquanto o conhecimento proposicional ele tem a ver com a posse de informação, né? E lembrando, o conhecimento por contato tem a ver com a noção de contato mesmo, direto. O conhecimento proposicional ele tem a ver com a posse de habilidades, né? E se você pensar, se você pensar essa distinção entre conhecimento proposicional e conhecimento por contato, ela também tem a ver com a gramática, né? Com o modo em que a gente utiliza a gramática para expressar esses dois tipos de conhecimento. Então, quando eu falo coisas como eu sei que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Perceba que eu estou evitando a palavra descobrir, né? Mas pelo menos ele chegou ao Brasil em 1500, né? Então, só lembrando que quando na gramática do verbo saber, do verbo conhecer, quando a gente expressa
esse tipo de sentença, a gente tem essa partícula sei que, e o que vem depois é uma proposição, no sentido de que é uma sentença completa que pode ser verdadeira ou falsa, né? Então esse aqui seria um exemplo de conhecimento proposicional. Mas a gente também fala coisas como eu sei como andar de bicicleta. Então perceba que o modo como essa frase se estrutura, ela é um modo muito diferente da primeira, né? Então você tem aqui novamente a expressão saber, né? Só que aqui, em vez de ser saber que, ela é saber como, né? Lembrando que isso aqui essa partícula, isso aqui é o mínimo importante, né? A questão aqui é a gente usa isso aqui só como um modo de identificar, como um modo de mostrar a diferença, mas aqui inclusive você consegue falar em português tranquilamente, né? Eu sei andar de bicicleta, né? Sem o como. Mas também não fica ruim, já fica gramatical, você fala eu sei como andar de bicicleta. Mas o interessante aqui é que o que vem depois do verbo, andar de bicicleta, isso aqui não é uma proposição completa, né? Andar de bicicleta não é algo que é verdadeiro ou falso. Andar de bicicleta expressa uma ação, né? É um predicado. Então, isso daqui é tomado como um indício, é tomado como uma pista de que a gente está tratando aqui de coisas diferentes, né? Então, aqui alguns exemplos, né? Eu sei escrever, você sabe ler, mas percebe que eu não estou usando nem o sei como. Alguns sabem andar de bicicleta, outros sabem tocar piano, resolver problemas de matemática, etc. Né? E um ponto interessante desse saber como, né? Dessas habilidades que a gente tem, é que, por exemplo, no caso da leitura, né? Nós sabemos ler, né? Imagino que ninguém chegaria na universidade sem saber ler. Quando a gente olha uma placa e a gente lê o que está escrito, né? E a gente tem significado, né? Ou seja, a gente sabe ler, a gente sabe como ler. Só que no caso de habilidades muito bem exploradas, no caso de habilidades em que você já dominou a técnica, muitas vezes a gente faz isso sem muito esforço. Então, quando a gente lê algo, a gente não tem tanto esforço em ler, né? Então, por um lado, você geralmente é incapaz de saber exatamente o que está acontecendo na nossa cabeça quando você lê a placa, né? Então, você pode lhe faltar conhecimento proposicional sobre como o processo de leitura é feito, né? Você pode existir uma disciplina no curso de psicologia sobre leitura, sobre como é que nós adquirimos essa habilidade, sobre pessoas que têm danos no cérebro que não vão conseguir adquirir, ou mesmo que não seja um dano no cérebro ou alguma condição. Tem pessoas que têm dificuldade em ler, né? Como é o nome mesmo da condição? Que meio que as letras embaralham na mente da pessoa e ela tem dificuldade de ler. Dislexia. Por exemplo, então você pode ter um curso sobre dislexia, vocês vão adquirir conhecimento proposicional sobre a dislexia. Aí tem vários graus, professor. Tem vários graus. De graus leves que impedem a leitura até graus mais avançados que dificultam a leitura. Exatamente. Então tem vários graus de dislexia, etc. E também tem toda a questão de como no cérebro, entre aspas, normal, né? Usando aqui normal no sentido de comum, né? Na performance comum do cérebro sem condições, como é que ocorre isso? Vocês podem adquirir conhecimento proposicional sobre como isso ocorre. Mas a questão aqui é que para você ler, você não precisa desse conhecimento proposicional. Para saber como ler, você não precisa saber
ter toda essa informação sobre como o processo de leitura ocorre, né? Então, saber, então esse aqui é o ponto que está aqui nesse item aqui, que é importante saber como não depende de ter crenças sobre como tal coisa é feita, tá? Então isso aqui é um indício de que esse tipo de conhecimento é distinto do conhecimento proposicional. Na verdade, isso aqui na literatura é discutível. Tem gente que tenta dizer que não, que na verdade o conhecimento proposicional é o conhecimento mais básico e os outros conhecimentos são decorrentes do conhecimento proposicional, né? Mas recentemente você tem uma posição mais ou menos oposta, ou pelo menos diferente, de tomar o conhecimento procedural como o mais básico e tentar mostrar que os outros tipos de conhecimento decorrem desse, né? Então, pode ser uma questão você discutir a relação entre esses tipos de conhecimento, né? A Tatiana falou, tipo dirigir um carro, exatamente. Quando você está aprendendo a dirigir um carro, né, você recebe ali algum conhecimento proposicional sobre direção de carro, né? Na verdade, você faz uma autoescola, né, você tem, até antes de você fazer a parte prática, né, você tem tipo uma semana de aulas, né? Você vai aprender as leis, você vai, né, a maioria das pessoas acho que não aprende nada, né? Fica ali só esperando dar o tempo, mas você vai aprender as leis, aprende um pouco de primeiros socorros, né? Aprende um pouco de mecânica, etc, etc. E depois, quando você vai começar realmente o treino prático, né? Você também ali, no começo, você recebe algum conhecimento proposicional. O instrutor vai falar, olha, né, hoje em dia muito carro já é automático, né? Mas fala assim, olha, para você dar partida no carro, você vai apertar a embreagem, colocar a primeira e tirando o pé da embreagem e colocando o pé no acelerador de maneira bem devagar, né? Então ele está te dando conhecimento proposicional, né? Só que de maneira bastante intuitiva, ter conhecimento proposicional não basta para você ter conhecimento procedural, ou seja, para você ter conhecimento, né, também chamado de conhecimento prático, né? Procedural ou prático, tá? Você, de maneira bastante intuitiva, você ter conhecimento proposicional não basta para você ter conhecimento procedural. Por exemplo, aqui eu dei esse exemplo aqui, que eu acho um exemplo bom. Imagina que alguém te dá um manual de como jogar futebol, né? Pô, é um manual bem grande, bem completo, explicando primeiro as regras do futebol, depois tudo sobre tática, depois tudo sobre a técnica, né? Olha, para você chutar de 3 dedos, você faz tal coisa, para você chutar de trivela, você faz tal coisa, se você vai bater uma falta em tal posição, é melhor você bater né? Você pode ler esse manual todo e você pode, inclusive, ficar fera no manual de futebol. Você sabe a resposta de todas as perguntas, você realmente estudou aquilo. Mas será que você passa a saber jogar futebol por causa que você leu o manual? Né? Intuitivamente parece que não, né? Porque parece que a questão aqui de você aprender a jogar futebol é você realmente adquirir uma prática, né? De modo que você aprende a jogar futebol jogando, né? Você aprende a jogar futebol tentando, refinando sua prática, etc. E não necessariamente simplesmente lendo um manual, né? Então você precisa ter, para você saber jogar futebol, você precisa ter experiência, né? Experiência com aquilo. Mas tem que formar um hábito e, no limite, você ficar proficiente naquela técnica, né? E a questão aqui, eu não consigo fazer uma linha reta. A questão aqui é essa, tá? Só que o ponto importante, quando a gente fala desses tipos de conhecimento, como eu falei, é pensar que esses tipos de conhecimento não são coisas exclusivas, né? Não é a questão de que ou você tem conhecimento procedural ou você tem conhecimento proposicional, né? Na verdade, a maioria das pessoas que têm habilidades, né, que têm conhecimento procedural, por exemplo, sabem como jogar bola,
a maioria dessas pessoas sabe minimamente também vários fatos sobre futebol, né? Porque pelo simples fato de você ter uma prática sobre qualquer assunto, aí você acaba aprendendo também conhecimento proposicional sobre aquilo, né? Imagina o cara que vai na academia, né? Então você ler sobre levantamento de peso não vai fazer você levantar mais peso, não vai fazer você, né, saber utilizar eficientemente aquilo dali, ou sei lá, todas as coisas todas as habilidades que estão relacionadas com musculação, né? Porém, ao você se interessar pelo tema e procurar praticar aquilo, é bastante natural e talvez seja até impossível ou muito estranho que você adquira uma prática, né, sem minimamente adquirir informações sobre aquele tema, né? Você acaba sempre adquirindo informações sobre o tema, né? Você acaba sempre adquirindo conhecimento proposicional em conjunto com conhecimento procedural, tá? Então, e acaba também adquirindo conhecimento por contato, né? Tudo bem, você pode aprender muita coisa sobre a França sem nunca ter ido lá, mas uma maneira eficiente de você aprender bastante sobre a França é você indo lá, né? Então, o ponto que eu estou querendo colocar quando eu estou falando isso é que por mais que esses tipos de conhecimento sejam distintos, né, digam respeito a capacidades diferentes que você possa ter, não é uma coisa, eles não são exclusivos, né, no sentido de que você vai ter um ou vai ter outro, né? No geral, você vai ter todos os três. A questão aqui é só distinguir o que está em jogo em cada um desses tipos de conhecimento, né? Eu estava falando para vocês assim que na universidade você tem alguns cursos que são mais científicos, né, no sentido que eles são focados em conhecimento proposicional, e você tem outros cursos que são mais técnicos, no sentido que são mais focados em conhecimento procedural. Então, que na verdade, para a maioria dos cursos, você tem um misto das duas coisas, né? Pense o curso de psicologia, por exemplo. O curso de psicologia tem toda uma área, tem toda uma parte que o ponto ali é adquirir conhecimento proposicional, né? Sobre as teorias de como a mente funciona, sei lá, as teorias sobre como adquirimos conhecimento, né? Pensar aqui no Piaget, por exemplo. Então, ali tem teorias que você vai aprender, mas ao mesmo tempo, né, principalmente para as pessoas cujo interesse é mais na parte de né, quer ser psicólogo mesmo, quer tratar as pessoas, que quer, né, aí tem uma questão prática também, né? Então, para a maioria dos cursos, não é que o curso, não, esse curso aqui só é teórico, esse curso aqui só é prático. Geralmente você tem os dois componentes, né? Exatamente, um tem a ver com conhecimento procedural e o outro tem a ver com conhecimento proposicional, né? E um ponto importante aqui é que, assim, que também parece apontar para que realmente são tipos diferentes de conhecimento, é que até o modo de aprendizado é diferente, né? Então, quando eu fiz faculdade de jornalismo, você tinha várias disciplinas teóricas, né? Teoria da comunicação, sei lá, por exemplo, teoria da comunicação. Então, como é que você aprende teoria da comunicação? Você vai para uma aula, senta ali e o professor vai explicando, você vai ler livros, vai fazer provas, né? Como o nosso curso aqui. Por outro lado, no meu curso você tinha aulas como, por exemplo, o jornal laboratório, que era basicamente uma simulação de um jornal, né? De uma redação de um jornal, em que os alunos ali faziam matérias, ou entregavam ao professor, o professor fazia o papel do editor, né? Que corrigia, mandava voltar, etc. E eventualmente publicava um jornal com as matérias, né? Então perceba que aqui a questão dessa disciplina não é fazer você adquirir conhecimento proposicional, por mais que você também acabe adquirindo,
mas aprender, fazer você adquirir a habilidade de lidar de fazer jornalismo, né? Então, por isso, o modo de você ensinar isso é você criar um ambiente mais ou menos artificial em que a pessoa possa ter experiência, né? Então, você tem, por exemplo, muitos cursos, você tem estágio docente, né? Ou então tem estágio curricular, sei lá, você faz educação física, uma parte do seu curso você tem que ficar fazendo 6 meses de estágio numa academia, sei lá, ou em outra coisa. Então, o ponto aqui seria que nesses meses você estaria adquirindo esse tipo de experiência, esse tipo de hábito que tem a ver com conhecimento procedural, certo? Só que, obviamente, para qualquer disciplina acadêmica, a gente nunca pensa que a prática em si basta, né? Porque se a questão fosse só prática, fosse só conhecimento procedural, por exemplo, para ser psicólogo, então não precisava ter a faculdade de psicologia, né? As pessoas iam só treinar, ser psicólogo e em um momento elas iam conseguir, né? Só que no caso da psicologia, por exemplo, se pensa que para você ser um bom psicólogo você tem que ter, além do conhecimento procedural de como tratar o paciente, de como agir ali, né? De como conseguir fazer a sessão ser proveitosa, né? De como conseguir identificar os pontos que vão ser mais proveitosos ou não para discutir, né? Isso tem a ver com prática, mas se espera que também o conhecimento proposicional que você adquire na universidade seja importante, né? Então isso que diferenciaria também um psicólogo de uma pessoa, sei lá, né, uma pessoa, um bom confessor, né, uma pessoa que tem um tipo de conhecimento, ou sei lá, algum tipo de sabedoria, que saiba dar conselhos para os outros, né? Um psicólogo não é isso, e em parte porque na psicologia inclui não só conhecimento procedural, mas também conhecimento proposicional sobre o modo como a mente funciona, etc, etc. Tá? Então, só lembrando aqui também, que eu já falei desse ponto, que nesse caso aqui também a estrutura linguística é diferente, e isso aqui foi importante no estudo do tipo de conhecimento. E aqui um ponto sobre tipos de conhecimento e tipos de memória. Então, a área da mente humana, da cognição que eu tenho mais conhecimento é sobre a memória, né? Meu mestrado foi sobre memória, né? Foi sobre falsas lembranças, na verdade. Ou seja, esses casos em que a gente parece lembrar de algo que não se passou ou que a gente lembra de maneira distorcida, né? Isso é bastante comum e isso revela um pouco sobre como a memória funciona, né? E traz alguns problemas para você explicar o que é a memória, o que é lembrar, etc. E se você for pensar deixa eu colocar aqui, vou colocar um slide daquele de papel. Então, se você for olhar a literatura sobre memória, tem toda uma questão ali de distinguir tipos de memória, né? Porque aparentemente nós lembramos de coisas de maneira muito diferente. Então, uma distinção importante que você tem na literatura sobre memória é entre memória de curta duração e memória de longa duração. Quando a gente fala de memória, a gente geralmente está falando mais de memória de longa duração, que é você ter algum tipo de informação, sei lá, em
um dia depois, meses depois, anos depois você lembrar. Mas você também tem a memória de curta duração, que é o que te faz, por exemplo, ler o número. Hoje em dia se faz pouco isso, né? Porque geralmente você liga diretamente do celular. Mas vamos dizer, ler o número da pessoa, vamos dizer que alguém te mande um número de telefone de alguém pelo chat, você olha o número, né? Você não tem o celular na mão, mas tem que lembrar esse número por alguns segundos, de modo a você discar aquele número, né? Então isso é uma memória de curta duração. Essa retenção de alguns dígitos, de alguns unidades de informação por um curto período de tempo. E logo depois, né, muitas vezes alguém pode te dar um número do celular de alguém, você ligar para aquela pessoa, né? Ou seja, você lê o número, reteve aquele número por alguns segundos para você conseguir chegar até o telefone e ligar. Perceba que meu exemplo todo depende de ser alguém do passado, né, que não tem um celular. Vamos imaginar que você tenha só o telefone fixo. Então você tem que olhar o número da pessoa na lista telefônica, lembrar por alguns segundos e digitar. Se alguém te perguntar aquele número 1 hora depois, você não vai lembrar mais, né, porque você armazenou aquele número na memória de curta duração, que ela serve para você reter informação por poucos segundos, para usar logo depois, né? Então, parte dessa informação ela pode ser consolidada para a memória de longa duração, mas parte você pode geralmente você simplesmente esquece, né? E, enfim, posso dar outros exemplos, né? Por exemplo, você está lendo um livro, tem alguma informação que te interessa na página tal, ou então, por exemplo, você está lendo um livro e o livro fala assim, tal tabela está na página 25, né? Então você tem que guardar esse número 25 enquanto você está folheando o livro até chegar na página 25. A partir desse momento geralmente você não lembra mais, né? Você meio que descarta aquela informação porque você já utilizou, né? Então essa é a memória de curta duração, que apesar de parecer é um tipo de memória meio bobo, né? Porque você grava aquilo dali por pouco tempo, né? Vocês imaginam a dificuldade na vida de alguém que tenha problemas com a memória de curta duração, né? Então, parte também da distinção entre tipos de memória que se faz na literatura sobre memória depende de pessoas que tenham determinada lesão no cérebro, ou algo desse tipo, que tem dificuldade em determinados tipos de tarefas e não em outros, tá? Então, tá bom de falar de memória de curta duração, porque o ponto que eu quero fazer é sobre memória de longa duração, certo? Então, na memória de longa duração, geralmente se divide entre memória explícita ou declarativa, certo? Que é memória que você pode evocar conscientemente, tá? E memória implícita, que é memória que você não pode evocar conscientemente, né? Várias coisas que você lembra, você não consegue evocar conscientemente, né? Então aqui você tem, na memória implícita, tem vários fenômenos, como por exemplo o condicionamento. Certamente você já, deixa eu botar aqui, vou botar condicionamento. Certamente vocês vão estudar isso na faculdade de psicologia, né? Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar por exemplo, do Pavlov, que era um cientista russo. Naquela época talvez não se tivesse a noção de psicólogo tão separado de outras coisas, mas ele descobriu um mecanismo interessante, que era o seguinte: ele colocava um cachorro numa gaiola, por exemplo, e toda vez que ele
O Carlos perguntou em que época. Deixa eu olhar aqui, eu acho que é coisa de década de 20. Vou olhar aqui no Google, mas eu acho que é coisa de década de 20, é bem antigo. Deixa eu ver aqui, Pavlov, é isso mesmo, como está aí, vou botar aqui. Certamente vocês vão estudar isso aí, que isso aí é importante na psicologia. Pavlov. Certo? Então ele começou a estudar essa ideia de condicionamento. Então ele nasceu em 1849 e morreu em 1936. Então esses experimentos dele aí acho que foram mais ou menos na década de 20. Falou que o pessoal está vendo, verá em PPB1. Então, ele descobriu que se ele colocasse um cachorro na gaiola e toda vez que ele soasse uma campainha, logo depois ele desse ao cachorro no caso ele dava um pó de carne, uma comida qualquer, em determinado momento que você criou esse vínculo entre a campainha e a comida, em determinado momento ele poderia só soar a campainha e o cachorro já ia salivar, de modo que ele criou um condicionamento, ou seja, o cachorro está condicionado toda vez que ouvir a campainha reagir como se ele fosse receber a carne, né? E isso você consegue entender as consequências disso para muitas coisas, né? Por exemplo, para terapia, né? Então pode ser que a pessoa sofra de algum trauma ou que tenha criado, por exemplo, algum condicionamento de modo que ele sempre que vê tal coisa ele vai associar a determinada outra coisa e reagir dessa maneira. Pode ser uma questão, eu não entendo muita coisa de psicologia, então posso estar falando besteira, mas pode ser uma questão pro terapeuta tentar romper esse vínculo, romper esse condicionamento. Mas de qualquer forma, condicionamento é um tipo de memória implícita, né? Porque você não está, geralmente, vamos dizer, até um ser humano que tenha algum condicionamento, ele não está conscientemente recordando aquilo, né? É algo que acontece tipo na parte consciente do cérebro dele, essa ligação. Então aqui você tem outro fenômeno que é o priming, e você tem o outro fenômeno que é a memória procedural. Então o priming é o seguinte, é um fenômeno que as pessoas estudam que mostra o seguinte: se você sei lá, por exemplo, mostrar flashes de um quadrado verde para uma pessoa, e você perguntar para ela, você lembra de ter visto um quadrado verde? Talvez ela não lembre, mas apesar de ela não lembrar conscientemente, o fato dela ter sido exposta àquele estímulo no passado, por exemplo, pode facilitar o processamento daquele mesmo estímulo no presente, depois, entendeu? Então é como se ele não lembra conscientemente daquilo, mas quando ele vê o quadrado verde, ele vai conseguir entender mais rápido, no caso de uma palavra, ele vai conseguir ler de maneira mais rápida. Então, de alguma forma, aquela informação estava no cérebro, mas não estava de maneira explícita, né? E o terceiro tipo de fenômeno que geralmente se estuda aqui na memória implícita é a memória procedural, que é exatamente a memória que tem a ver com habilidade, né? Que vocês podem perceber que tem diretamente a ver com a noção de conhecimento procedural. Já na memória explícita, geralmente se tem dois tipos de memória que são estudadas, que é a memória semântica e a memória episódica. Então, a memória semântica, apesar do nome ter a ver com parecer querer dizer
parece ter a ver com semântica no sentido de significado de palavras. A memória semântica é a memória que você guarda informações, né? Por exemplo, que Pedro Álvares Cabral descobriu, chegou ao Brasil em 1500. Já a memória episódica é a memória de experiências passadas, né? Então, tem um psicólogo famoso chamado Endel Tuvin, que é o cara que criou essa ideia de memória episódica, né? E a ideia dele é que a memória episódica é o que ele chama, né? Até um nome engraçado, parece apelativo, que é o Mental Time Travel. Ou seja, a ideia dele é que ter memória episódica é de alguma forma você reencenar no cérebro uma experiência passada, né? E obviamente você pode ter memória semântica sem ter memória episódica. Você pode saber que, ou você pode lembrar que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500 sem poder recordar esse evento porque você não estava lá, né? Da mesma forma, você pode ter memória episódica sem ter memória semântica, né? Por exemplo, você pode lembrar de coisas do seu passado, de eventos do seu passado, mas não saber descrevê-los de maneira adequada, né? Então, vocês podem perceber que essa distinção aqui entre memória semântica e memória episódica, ela tem a ver com conhecimento proposicional, né? E conhecimento por contato. Então, na literatura sobre memória, você acaba tendo distinções importantes entre essas coisas. E como eu falei para vocês, como é que os teóricos chegam a essas distinções? Muitas vezes eles chegam a essas distinções a partir de pacientes que têm algum trauma no cérebro, de modo que eles têm algumas habilidades e outras não. Um paciente importante era o paciente HM. Então, o paciente HM, ele tinha, deixa eu lembrar, ele tinha uma lesão, não vou lembrar em que lugar. A questão é que ele era um maestro, acho que eu lembro bem, é isso, ele era um maestro e ele sofreu um acidente, de modo que a partir daí ele não conseguia formar novas memórias, né? Então ele tinha uma amnésia. Não, ele esqueceu os eventos do passado dele e não conseguia formar novas memórias. Só que ele conseguia tocar normalmente. Então ele conseguia sentar no piano e tocava como mais ou menos como se ele não tivesse tido nada. Só que de resto ele não conseguia lembrar de mais nada. De modo que daí se pensa que ele tinha essa memória procedural, mas não tinha memória explícita. E daí, geralmente, os psicólogos chegam à conclusão de que são sistemas diferentes que estão dando lugar a esses tipos de memória. Então, acho que foi basicamente isso aqui que eu falei. Assim, memória de longa duração armazena informação, potencialmente por longos períodos do tempo, né? Aí tem a memória implícita, memória explícita, que também é chamada declarativa. Memória implícita é o aprendizado não disponível conscientemente, né? Ou seja, você adquiriu informação, aprendeu alguma coisa, mas isso não está disponível conscientemente, como no caso de condicionamento, de priming, de memória procedural. Já a memória explícita é o aprendizado disponível conscientemente, e aí você tem a memória semântica e a memória episódica. E o ponto que eu queria fazer aqui é simplesmente que a relação entre esses tipos de conhecimento e o tipo de memória parece bem claro, né? Memória procedural está relacionada com conhecimento procedural, memória semântica com conhecimento proposicional e memória episódica com conhecimento por contato, né? E o ponto aqui importante é esse também, que da mesma forma que conhecimento, né, existem diferentes tipos de conhecimento, o mesmo vale para a noção, por exemplo, de aprendizado, né? Então, se o conhecimento tem diferentes tipos de conhecimento, também tem diferentes tipos de aprendizado.
Então, não você pode ter aprendizado procedural, ou seja, aprender uma habilidade, aprendizado proposicional, no sentido de aprender informação, e aprendizado por contato, algo desse tipo. Isso aí já é uma noção mais estranha. Mas a questão é que, por exemplo, não necessariamente a melhor maneira de ensinar uma habilidade é a melhor maneira de ensinar informação. Pode ser que sejam maneiras diferentes. E isso tem a ver com o fato de serem tipos de conhecimento diferentes. Então, isso encerra a nossa aula sobre tipos de conhecimento. Eu vou aqui avançar só um pouquinho sobre essa primeira parte aqui, que eu chamei da metodologia da filosofia analítica. Só para vocês tentar refletir sobre o que a gente fez nessa aula de conhecimento, para a gente meio que entender como é que funciona a cabeça desses filósofos que propõem esse tipo de coisa. Tá? Isso vai ser interessante, porque na próxima aula a gente vai começar com a análise do conhecimento, de modo que é interessante entender, ou pelo menos ter noção de qual tipo de coisa que esses filósofos estão fazendo, de modo a não achar tão estranho. Tá? Então, o primeiro um ponto antes de falar da metodologia, vamos dizer assim, é esse ponto aqui, tá? O objeto principal da epistemologia, na maior parte da sua história, digo isso porque talvez hoje esteja mudando mais, sempre foi o conhecimento proposicional, tá? Então, os filósofos geralmente estão interessados em entender como é que funciona o conhecimento proposicional, ou seja, a posse de informações, ou seja, o acesso à verdade, né? Então, essa noção de acesso à verdade, da verdade, é uma noção muito cara aos filósofos, né? Talvez por isso o foco tenha sido sempre maior no conhecimento proposicional. Tá? Então, nas próximas aulas, quando a gente falar de análise do conhecimento, de problemas de Goethe, etc., o foco sempre vai ser conhecimento proposicional. O que é até uma pena, né? Porque eu imagino, e hoje em dia cada vez mais você tem trabalhos interessantes sobre, por exemplo, conhecimento procedural. Mas ainda esses trabalhos, esses pontos ainda não entraram, vamos dizer assim, na ortodoxia, né? Então estou meio que me preocupando em dar um curso que dê a vocês pelo menos o mínimo para se localizar na epistemologia, né? Como a maioria da epistemologia até hoje, apesar de estar mudando, é o estudo do conhecimento proposicional. A gente vai ter que se aprofundar mais sobre isso. Tá? Talvez esse curso aqui daqui a 20 anos seja um pouco diferente nesse sentido. E o segundo ponto que eu quero falar aqui é tentar refletir sobre o que a gente fez, né? Então a gente partiu de um modo como nós usamos as palavras, né? Para melhor entender um conceito. Tá? Então você tem um conceito de conhecimento. Como é que a gente tentou entender esse conceito de conhecimento? A gente partiu do modo como nós utilizamos as palavras, ou seja, o modo como nós utilizamos o predicado conhecimento, o verbo conhecimento, o substantivo ou verbo conhecimento, certo? Então, a ideia aqui é que de alguma forma, já que a linguagem precisa expressar esses conceitos, a gente quer falar sobre conhecimento, a ideia é que seria natural que o nosso modo de falar de alguma forma expresse, de alguma forma reflita minimamente a própria estrutura do conceito, né? Daí seria um caminho para o filósofo que, por exemplo, não vai abrir o cérebro de ninguém, até porque dificilmente você vai abrir o cérebro e encontrar um conceito dentro do cérebro da pessoa, né? Então, para o filósofo fica meio complicado pensar como é que a gente vai estudar conceitos, né?
Então, uma das maneiras que se encontrou foi essa, a partir do modo como nós falamos sobre aquilo, né? Alguns filósofos poderiam falar a gramática da expressão conhecimento, e a partir daí tentar entender o conceito de conhecimento. Obviamente, isso não pode ser direto, né? Porque, assim, idealmente, o modo como nós usamos a palavra reflete a natureza do conceito de questão, né? Porque se não fosse assim, nossa linguagem seria meio estranha, né? Seria, né? Tem uma linguagem que a gente quer falar do mundo, quer falar das coisas, e a linguagem, o modo como nós falamos, não reflete em nada o modo como as coisas são. Então, de alguma forma, seria uma linguagem inútil, né? Então, a princípio, para que a linguagem tenha qualquer utilidade, ela tem que minimamente saber expressar o modo como as coisas são, né? Por outro lado, o modo como utilizamos as palavras pode ser idiosincrático, né? Isso aqui é sempre um problema para quem tem esse tipo de metodologia. Depois eu vou até falar um pouco para vocês de uma área da filosofia chamada XFI, filosofia experimental, que colocou em questão algum desses pontos aqui dessas análises tradicionais do conhecimento. Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte: a gente partiu do modo como nós falamos de conhecimento, né? E vimos ali, tem aqui pelo menos 3 modos diferentes, né? Um modo em que a gente fala de conhecimento de sentenças completas, né? Ou seja, que expressam proposições, ou seja, coisas que podem ser verdadeiras ou falsas. Esses outros usos aqui já parecem dizer respeito a você ter contato com alguém, com algo, e esses outros usos aqui parecem dizer respeito a você ter uma habilidade. Então, a partir da observação desses diferentes usos que você tem da linguagem, o filósofo então apresenta uma definição, no caso aqui, conhecimento proposicional é tal coisa, conhecimento procedural é tal coisa, conhecimento por contato é tal coisa. Então, uma definição ou uma análise, tá? A gente vai estudar na aula que vem uma análise, que é a análise da noção de conhecimento proposicional, né? A gente vai ver que uma análise é um conjunto de condições necessárias e suficientes. A gente vai ver o que é cada uma delas. Então, mas o ponto aqui é que o filósofo ele partiu da análise da linguagem. A partir daí ele propôs uma definição ou uma análise, e a partir dessa definição geralmente ele vai procurar contra-exemplos. O que é um contra-exemplo? É um caso da linguagem, por exemplo, ou um caso hipotético em que aquela sua análise ou aquela sua definição não vale. Então, se você tiver um bom contra-exemplo, você vai falar o seguinte: sua definição aqui, ela não está pegando direito o fenômeno, porque esse caso aqui, por exemplo, é um caso possível, poderia acontecer isso, e sua definição por exemplo, conhecimento proposicional, né? Lembra que a gente discutiu que conhecimento proposicional requer crença, né? Alguém pode vir com um caso em que parece que alguém tenha conhecimento proposicional e não tenha crença, de modo que esse caso coloca em questão sua proposta, né? Ou você está dizendo que conhecimento proposicional e conhecimento procedural são distintos, né? Alguém pode vir são distintos não, né? No caso, um exemplo só não ia bastar, mas vamos dizer que alguém defendesse que conhecimento proposicional e conhecimento procedural são idênticos, né? É a mesma coisa. Eu poderia vir com um caso e falar: esse caso aqui parece ser um caso em que alguém tem um conhecimento procedural e não tem conhecimento proposicional, de modo que sua análise parece ser errada, tá? Então, esse é o tipo de coisa que a gente estava fazendo nessa aula, que a gente vai continuar fazendo na próxima, quando a gente for estudar a análise da noção de conhecimento. Só lembrando que esse ponto aqui é importante,
Porque, por exemplo, o que garante, né, um ponto que eu comecei a aula foi falando o seguinte: olha, em inglês o verbo conhecer e saber é o mesmo verbo, é to know, né? Já em português são dois verbos. E, por exemplo, toda essa literatura foi feita, a maioria dela em língua inglesa ou a partir de pressupostos da língua inglesa, como, por exemplo, que saber e conhecer é a mesma coisa. Você pode perguntar, em que sentido aí a língua inglesa te dá um acesso mais direto ao conceito de conhecimento e não o português, por exemplo, que distingue saber e conhecer. Então, esse aqui é sempre um problema. E pode ter milhões de outras línguas aí que a gente nem conhece, que talvez tenham gramáticas muito diferentes para a noção de conhecimento, né? Então, esses filósofos aqui do X-FI, filosofia experimental, eles tentaram explorar essa questão. O que eles fizeram foi pegar pessoas de backgrounds culturais, de línguas maternas diferentes e tentar ver se eles tinham intuições diferentes sobre o que é conhecimento, por exemplo. E chegou a algumas conclusões interessantes, não só por background cultural, mas às vezes por raça, por gênero, às vezes por... Estou lembrando do gênero, estou lembrando... E também por grau de educação, né? Outra coisa importante, interessante, é que se você pensar bem, a filosofia, principalmente a filosofia analítica do começo do século passado, ela foi basicamente feita por lords ingleses e pessoas muito educadas, background educacional muito alto norte-americano, né? É uma questão de saber até que ponto as intuições dessas pessoas também não se devem ao background cultural deles, ao background socioeconômico, né? Então esse é um ponto importante que coloca em xeque esse tipo de metodologia. Eu não acho que necessariamente invalide, tá? No sentido de que realmente todos esses casos, tudo isso daí é possível, mas a não ser que você tenha um motivo para achar que realmente a distinção entre conhecimento procedural e conhecimento proposicional se deve a uma idiosincrasia da língua inglesa, né? Então você precisa ter um motivo específico para isso, né? Não basta você dizer, olha, pode ser que seja, né? Pode ser, mas será que é? Né? Nesse caso específico, eu acho que não é, né? No caso específico dos tipos de conhecimento. Por isso que me deu o trabalho de falar da literatura sobre memória, né? Ou seja, se você tem essa distinção, né? Se você começou pela gramática da língua, chegou a uma distinção e essa distinção bate com outras distinções que se chegou por outros caminhos, né? Por exemplo, lesões no cérebro ou etc. Então, parece que nesse caso específico a metodologia funcionou, né? Não quer dizer que vai funcionar sempre, e isso daqui realmente é uma questão, tá? Mas eu achei importante fazer esse slide, né? Porque principalmente para quem é de uma área, vamos dizer assim, científica, como psicologia, pode achar estranho o que os filósofos estão fazendo aqui ao analisar a língua, né? Parece ser uma coisa meio besta, tá? Mas a ideia deles é essa, que de algum modo o modo como usamos as palavras precisa refletir o modo como as coisas são. Caso contrário, a gente não poderia usar a linguagem para falar do mundo, né? Se nossa linguagem fosse radicalmente diferente, se a estrutura da linguagem fosse radicalmente diferente da estrutura do mundo, a princípio seria complicado falar do mundo. Quando eu falo isso aqui, eu estou entrando em muitas questões bem complexas, né? Mas de qualquer forma o ponto é mais ou menos esse, tá? Então eu vou parar a gravação aqui. Se tiverem alguma dúvida, algo, vocês podem falar.